através das palavras de Mayara Larroque, em Grandes Lábios, eu desaguei em interlúdio. Sou Mayara Larroque, eu sou escritora, poético-educadora, sou instrutora de yoga, artista, transito aí entre linguagens como a palavra, o corpo e a performance. E, bom, nasci em Belém do Pará, sou paraense, filha desta terra. Eu nasci, cresci boa parte da minha infância aqui. Tenho memórias muito vivas assim, dessa infância ligada à casa da avó, que minha avó mora na Marambaia, assim, um bairro que evoca muito desse contato com a rua, com a terra, com a praça, que até hoje tem lá na frente da casa da minha avó. Mas morei também em outros lugares, morei em Santos, Ribeirão Preto, outras partes da infância. Também guardo essa memória muito viva, dessa infância na praia, a gente morava bem próximo da praia. Depois de Santos eu morei em Macapá, que é onde o meu pai nasceu, boa parte da família do meu pai é de lá. Então outra terra assim, que me constitui muito, assim, porque passei uma parte da infância e da adolescência em Macapá, então aquele rio Amazonas, a fortaleza, enfim, tem imagens muito fortes também ali de Macapá. E de Macapá eu volto para Belém, já assim com uns 19 anos, assim, vim cursar, fazer universidade, e até então é onde estou, assim. Então, a minha relação com Belém é realmente assim de uma ancestralidade muito viva, assim. Realmente vejo que a mata, a terra, os rios, essa relação também caótica com a cidade, com esse tempo que umedece, com esse tempo que esquenta e com esses encontros também muito calorosos com pessoas, afetos, tá na minha constituição, assim, corpórea, existencial. Meu corpo é uma ilha que nasceu do corpo de tamanhas mulheres, Eu sinto fortemente que é isso, Como a gente conversava, assim, eu acredito que o corpo feminino ele já tem por si próprio uma natureza que se conecta com a água, e isso não é metafórico, de fato somos constituídas por águas e que se conecta com a lua, com os processos lunares, e isso para mim entremeia uma relação visceral com a terra, Então acredito que o corpo feminino, ele é essa metáfora da terra, Então, era o que eu queria transmitir no conto, nessa história, quando eu falo que a mulher sente o que a terra sente, Toda violência, todo maltrato, toda relação de descaso ou de consumo em relação a essa terra, Quando a gente consome a terra como um recurso, como um recurso que pode ser explorado, eu vejo que de igual forma se faz com o corpo da mulher, Quando se consome esse corpo como um produto sexual, ou como um produto estético, ou como um produto que pode se usar e se descartar, Eu quis fazer um pouco essa relação, trazendo como o corpo das minhas ancestrais, os corpos das minhas ancestrais resistiram, na sua escrita, na sua história, e muitas vezes calado, um corpo que não teve voz, Quando eu escrevia o texto, eu sentia que a voz das minhas ancestrais estava passando por mim. E de fato não tem como não passar, porque as minhas células, a minha herança genética vem delas, Então,
o que me permite falar, o que me permite gesticular aqui agora é porque antes tiveram muitas, né, que escreveram uma história, né, e que muitas vezes não foi escutada, não foi vista, né. Então eu lembro que eu escrevia chorando o texto porque eu sentia que de fato estava passando um rio pela minha glote, né, passando essas palavras, né, muitas vezes silenciadas, né. E eu acho que isso tem a ver com o corpo dessas mulheres, né. Eu falava há pouco que hoje a gente pode dizer com palavra, né, o que o meu corpo sente, o que, né, a forma como eu danço, né. Você se expressa muito bem, lindamente bem, dançando. E essas mulheres escreviam com o corpo na terra, né? Com o corpo fazendo farinha, com o corpo carregando a cria, né? Então essas imagens para mim são matérias-primas, né? Para escrita, para ficcionalizar e continuar em outras invenções. Muitas dessas mulheres antigas, ancestrais, não tiveram as suas vozes reconhecidas, né? Porque a gente vive dentro de um sistema branco, patriarcal, machista, né, racista. Então, de fato, isso desenha, né, uma territorialidade, né, que é excluída, né? Então, a região norte, a Amazônia, essas mulheres ribeirinhas, mulheres indígenas, mulheres negras, né, mulheres que construíram uma história e deixaram um legado, não foram reconhecidas na sua história e no seu legado, né? Então, esse movimento de invocá-las, né, ele se faz necessário, né, por uma condição política, por uma condição existencial, por uma condição poética também, porque essas mulheres trazem poéticas, trazem belezas muito ímpar, né? Esse movimento não se faz sem dor, né, também, porque eu lembro que quando eu escrevia, eu sentia de fato, né, no meu corpo arrepiava, né, quando eu falava que mãezinha carregou as crias num tronco, né, que era o seu próprio tronco, ou quando mãezinha, quando falavam que mãezinha tinha o peito que nem de um búfalo, né, que enfim, né, que ela era inteira em si, né, e trazia essa paz e ao mesmo tempo essa força selvagem, visceral, né. De fato, eu acho que a gente vive isso, então isso me identifica em algum lugar dessa geografia brasileira, né, nortista, amazônida, né. Me arrepio, né, assim, eu acho que isso vibra num lugar que há muito tempo é esperado, né, e ele está acontecendo, e somos nós que estamos fazendo, através da trama, através do encontro, através da abertura, né, esses grandes lábios, o que é senão essa abertura para o mundo, esse parir um novo mundo, né, uma nova possibilidade em que essas mulheres possam ser enxergadas e sejam de fato as protagonistas da sua história, assim. Não sei nem se eu chamo de profissão, né? Mas porque é isso, algo que sempre me constituiu, sempre esteve comigo desde que eu entendo que escrevo, né? Que enfim, fui alfabetizada e pude, né, de fato, construir, né, letra a letra, palavra a palavra. Acho que sempre me chamou a atenção, né? Desde criança, quando eu li as histórias, quando eu tentava já narrar essas histórias, e desde a infância, né, escrevendo nos diários, desde a infância brincando com os cadernos, né? Isso era algo que era uma brincadeira para mim, né? E então eu sempre escrevi, né? Escrevia nos cadernos, escrevia nos diários. E depois de um tempo comecei, digamos que, a ficcionalizar isso, né, trazendo contos, trazendo histórias, já mais na adolescência publicando em blogs, né, publicando, né, em outras ferramentas
em outras plataformas virtuais, até que teve um momento em que essa fronteira começou a se diluir, né? Assim, quando isso passou a se confundir e virou literatura, eu não sei bem, né? Mas eu acho que é uma continuidade do que eu própria fui me tornando, assim, né? Então eu lembro bem que a minha primeira publicação ela veio como uma culminância de materiais que eu já né, que eu vinha criando, sem sequer saber que eu estava criando. Eu escrevia e guardava, né, engavetava, né, colocava em pastas e pastas que se acumularam. E em 2016, eu tive a oportunidade de participar de um projeto, de um núcleo de pesquisa na Associação Fotoativa e teve a proposta de uma exposição, né? E nessa exposição eu tive a ideia, né, de justamente resgatar esses escritos que estavam engavetados e compor um livro, né, a partir deles, que foi então meu primeiro livro, né, um livro de artista que chama Atravessa a Tua Viagem, em que eu fiz uma narrativa com esses escritos originais, coloquei as cartas, coloquei fotografias, coloquei os bilhetes que eu, né, escrevia, amassava e depois guardava. Então o livro virou uma própria matéria, né, que revela, que manifesta o próprio processo da escrita, né? Na sua rasura, na sua mancha, nos erros, na mancha de café, no choro, né? Na lágrima que cai sobre o papel, né? Então, tudo isso para mim foi um grande espelho, né? Quando eu pude realmente me ver escritora, né? Eu falei, nossa, se eu tenho realmente todo esse material e se eu escrevo desde sempre, por que não me dizer escritora, né? É um pouco por aí, assim. E acho que isso faz encontro também com os laboratórios de escrita que eu também passei a ministrar, logo depois que eu me formei em letras. E dentro dos laboratórios eu também via um grande espaço, né, de experimentação, de criação com outras pessoas que também se aventuravam a escrever e que tinham bloqueios que se assemelhavam aos meus, né, inseguranças em relação à palavra, em relação à escrita, em relação à sua própria expressão, né, à sua autoexpressão. E isso começou a me instigar muito, assim, por que as pessoas têm tanto medo de dizer o que sentem, né? Por que as pessoas bloqueiam tanto isso diante do papel, né? Isso era sempre uma questão para mim e acho que a partir disso também me provocou a me assumir escritora. Interlúdio é um compilado das melodias, dos temas de Fluxa. Justamente porque eu queria transpor um processo que eu observei no conto da Maiara para dentro do meu álbum também. Porque Grandes Lábios é o conto que abre esse livro e ele, para mim, é uma grande genealogia poética da mulher, assim. Ela vem trazendo coisas que são muito... se eu fosse fazer um paralelo, eu faria um paralelo com a La Loba, da Clarissa Estés, porque existe essa figura da anciã enquanto aquela que reúne, né, os principais símbolos, os principais signos na sua memória e ativa isso nas que vieram depois. Através dessa leitura, eu fui me decifrando e fui decifrando o meu corpo, fui decifrando as minhas memórias também. E por perceber a densidade disso, dessa narrativa, né, dessas induções, eu pensei, essa música ela precisa ser instrumental, porque eu não vou cantá-la, eu vou dançá-la. No videoclipe, a gente leva essa coreografia, essa performance para o Bosque Rodrigues Alves, para um átrio que tem lá um espaço redondo, grande, bem amplo, a modo de um castelo, a modo de um pátio de um palácio, né? E
essa dança, ela é a única coisa que acontece ali naquele grande espaço. Isso é muito satisfatório para mim, falar isso, porque quando eu danço eu gosto de expandir. Eu gosto de usar muito espaço e eu gosto de usar o chão. E era um chão de terra, né? E foi interessante porque era para eu passar uma leveza, mas a terra molhada, era um dia de inverno, né? No dia 22 de março, dia da água, a gente gravou esse clipe. Eu amo essa memória, entendeu? No dia 22 de março. E tava muito úmido, né? A nuvem super carregada, a luz entrando pouco e já é um espaço de mata, né? Então já é fechado, assim, a copa das árvores já fazem isso, é um furo ou outro. E as nuvens fazendo ainda mais isso. Então, Interlúdio tem também essa simbologia do inverno, né? Do inverno amazônico. E das águas barrentas, porque até então a gente só tinha trabalhado as águas azuis. E vem as águas barrentas. E aí, então, eu danço aquilo naquele meio ali. A terra molhada começa a molhar a calça. E o que era para ser uma dança de leveza passou a ser uma dança que eu estava brigando com o peso daquela calça. Então, existe essa dualidade, assim, né, nessa dança também, porque ao mesmo tempo em que ela é uma fluência, porque as coisas estão acontecendo, mas existe o próprio paradoxo também, né, da dança, assim, porque quanto mais você dança, mais você quer dançar. Mas quanto mais você dança, menos você consegue dançar, porque é isso, o corpo é finito, né? E a dança é infinita, então existe, trazendo aqui Paz Loureiro, né? Então existe essa correspondência do cansaço que vem, que se sobrepõe à necessidade do movimento. E aí você vai ficando cada vez mais para o chão. Então o interlúdio é trazendo a água, mas trazendo também a terra, né? Por isso a simbologia das cores mais marrons, né, terrosas e tudo. Através das escritas da Maiara, eu venho também fazendo a genealogia da minha dança, né, que é a dança moderna, essa dança de muito peso na minha vida, é uma dança de muita conexão para mim, que me proporcionou muitas conquistas, assim, né, inclusive com o interlúdio também, principalmente a partir de interlúdio, a partir dessa coreografia, né, em que a gente ganha a melhor fotografia, né, no festival de videodanças que é o Poeiras em Cena. A gente também ganha o Circuito Norte, né, enquanto primeiro lugar em solo de feminino de dança moderna, né, tudo isso em 2024. E agora em 2025, né, pondo em fluxo também a oficina Nosso Sentir é Tal Como um Rio, que é uma oficina de dança moderna, mas que trabalha também voz, que trabalha as induções poéticas do Fluxa, porque é um compartilhamento desse processo criativo, e trabalha também a dança imanente, né? Então essa possibilidade também da experimentação. Então tudo isso, Maiara está aí também confluindo comigo, e que também é uma pessoa muito querida, de muito afeto na minha vida. Assim. Fluxa, né? Primeiro que eu considero vital, né, que os processos artísticos se desdobrem, ganhem outras vidas, outras expressões e possam, enfim, ter continuidades únicas, né? Então eu vejo que é isso, né? É uma trama mesmo, né, que se interliga, de processos que eu vivi e que ressonam com os teus processos, né? E te provocam, a partir da tua linguagem, que é a música, que é também esse corpo que dança, a continuar essa história, né? Então vejo que é uma continuidade, né? Me sinto, né, claro, muito feliz, né? Muito comovida, né? Também inspirada, me inspira ainda mais, né? Em fazer parte, né? Dessa tua criação, né? Assim. E vejo muitas proximidades, assim, né? A gente conversando, né? E vendo que o Fluxa, ele é justamente essa invocação das tuas mulheres também, né?
Como que isso se junta em algum momento, né? O fato de eu invocar as mulheres da minha vida também, né, te chamar a invocar as mulheres da tua vida, né? Isso para mim é o que somos, né? Somos essas águas que se encontram, que vão e vêm, que criam outros rios, né? Desaguam em outros mares. Então eu fico muito alegre, assim, e muito, né, confiante nesse movimento potente que acontece, né, entre mulheres, né? Sim, achei muito pertinente, né, que essa ideia, né, assim, de que o trama tinha que continuar, né? O trama das águas tinha que continuar e lindamente essa ideia de que continue através da música, né? Dessas sonoridades, enfim, melodias, né? Que são traduzidas através de ti, assim, então fico muito encantada. É a grande revolução, né? É um movimento contemporâneo, né, que abre as portas e destrói, né, e também vem com o intuito da destruição, né, de extinguir mesmo, né, essas mazelas, né, do sistema capitalista, né, patriarcal, que vem subjugar, que traz a competição, que vem, né, subalternizando corpos, que vem oprimindo expressões, né, e calando as vozes potentes de mulheres, né, de corpos trans, né, de pessoas negras, enfim, né, eu acho que esse movimento de mulheres, né, e de outros movimentos, né, do LGBTQIA+, enfim, eles constituem um momento, o nosso tempo, né? E acredito que isso se gesta, sim, né, desse útero, né, que tem uma mãe, né, uma mãe que rege, uma mãe preta, uma mãe que vem da terra, uma mãe que vem das raízes indígenas, uma mãe que não ecoa, né, com nenhuma forma de opressão, assim. Então, quando as mulheres falam, né, eu acho que isso traz uma força simbólica e efetiva mesmo, né, de romper com essas correntes, né, e com essas memórias, né, vinculadas à escravização, né, e a toda forma de violência, né, que o sistema patriarcal trouxe. Romper com narrativas distintas, de acordo com os nossos lugares de fala, né, nos entendendo múltiplas, multiversas, diferentes, acatar essa diferença como constituintes da nossa natureza, né? Então, eu acho que a mulher, ela traz tudo isso. É um todo, né? Não é só um gênero, né? Não é só uma questão de gênero, é o que está para além do gênero, inclusive, né? E, de fato, nos despir das vestes que já não mais nos servem para tramar, né, uma nova roupagem, uma outra roupagem, né, mais possível, que faça mais sentido, né, para a nossa natureza, sim, selvagem, mas selvagem não no sentido primitivo como querem colocar, né, no sentido menor ou inferior, mas no selvagem enquanto potente, enquanto concreto, real, né, palpável. Fico muito encantada que esse fluxo tenha chamado essas outras tramas, essas outras teceduras em palavra, para uma outra plataforma de livro, se a gente for pensar, né? É um outro suporte em que esse livro pode se expressar, né, numa aba mais expandida, né, da palavra, né, da linguagem. Agradecida, assim, imensamente por
fazer parte dessa trama e dessa continuidade. Os Grandes Lábios foi uma imersão, né, que eu fiz, que eu escrevi especificamente para o Tramas, né, mas que já veio de uma pesquisa anterior que eu já vinha fazendo, né, num outro laboratório de criação, que era pesquisar a minha genealogia, a minha árvore genealógica feminina, né, as minhas ancestrais. E o meu exercício era pesquisar isso através do corpo, né? Então, construir um material simbólico, né, no meu corpo que me dissesse as minhas avós, as minhas bisavós, tataravós, né? E aí eu comecei a fazer essa entrevista, né, essa andança, né, conversando com a minha mãe, conversando com a minha avó, e eu fui para os pés. Eu lembro que eu comecei pelos pés. E dos pés eu não conseguia sair das raízes, né? Os pés me remetiam a essas raízes, né? Essas raízes mulheres ligadas à terra. E aí, dentro dessas raízes, eu fui acessando a história da minha bisavó, que é uma personagem que eu cito, né, nos Grandes Lábios, que é Mãezinha. E eu ficava encantada com a história da Mãezinha, assim, né? Sempre vendo a imagem dessa mulher cabocla que ia pro meio da mata para fazer farinha, né, no dia, e só voltava no final do dia, né, já de noitinha para casa para alimentar os filhos, né. E de fato minha bisavó nasceu em Maracanã e era essa ribeirinha, né, que também tinha como companheiro um pescador, né. E eu ficava assim, né, abismada, assim, né? Porque eu escutava que Mãezinha era essa andarilha que independente, que saía visitando os parentes nas ilhas, né? Viajava sozinha ou viajava com os filhos, né? E esse episódio também que eu cito no conto, né? Que ela salvou os próprios filhos, né? Quando a canoa virou, enfim. Então, eu sentia uma força, né, para falar sobre Mãezinha, assim. E quando Monique convidou, né, para escrever para o Tramas das Águas, evocando o que seria, né, essa identidade, esse ser mulher nessa terra, né, de rios, não teve como não falar de Mãezinha, não teve como não citar, né, esse imaginário que é realmente próprio daqui, mulheres atravessando o rio, né, em canoa, mulheres que gestam, né, dentro desse movimento, né, de ir e vir com as águas, né. Eu digo que o Grandes Lábios para mim foi uma constelação familiar, assim, né, porque é como se eu evocasse imagens que me eram de fato familiares, né, literalmente, né. E familiares no sentido da consonância, né, da ressonância com esse lugar que é essa terra Pará, né, Belém do Pará, assim. Curioso, assim, que essa parte que eu falo no texto, né, que Mãezinha levava reza e farinha para casa dos parentes como alimento. Isso de fato foi algo que me tocou, assim, profundamente, né, porque eu vejo que a farinha é um alimento que diz muito da nossa identidade. E da nossa sobrevivência enquanto identidade, né? Os povos indígenas, os povos ribeirinhos, né? Eles realmente venceram a fome através da farinha, né? Isso tá na minha história, né? Minha avó conta isso, que Mãezinha, quando voltava da casa de farinha, levava a farinha para as crianças, para os filhos tomarem com chá. Às vezes não tinham o que comer, era farinha e chá, né? Então, quando Mãezinha leva essa farinha como nutrição, e essa farinha é o alimento da reza também, né? E aí eu falo da fé, né? Que é esse olho de lá de Mãezinha, né? É um olho que traz uma língua mãe, que não é a língua que os brancos trouxeram, né? É muito profunda, assim, né? E aí eu lembro que quando foi publicado esse texto, veio uma moça falar comigo, que eu acho que é uma das escritoras também daqui do Tramas, que a mãe dela, que é do Marajó,
leu o texto e ficou extremamente emocionada porque evocou uma memória da infância dela lá no Marajó, que era justamente esse costume das pessoas levarem farinha em dia de reza para a casa dos parentes, né? Então, olha que memória incrível, né? Que insígnia maravilhosa desse imaginário que nos constitui e que diz respeito à nossa história, né? E que muitas das crianças dessa nova geração podem não saber e, ao entrar em contato com esse texto, relembrar isso, né? Ou tomar conta disso, né? O mingau de carimã, né? Que é realmente uma memória muito forte da infância, né? Esse mingau de carimã que a minha avó fazia, né? Que tia Felícia, que era também uma senhora que morou, né, muito tempo na minha família, fazia. Então, evoca, né? Evoca muitas imagens preciosas, assim. Grandes lábios. A imagem da praia cavalga comigo. Uma imagem através da praia. Uma imagem através da imagem. Uma ilha atravesso. Desconfio que isso de não pertencer a lugar algum é coisa de quem nasceu entre rios. Quem segue corpo em travessia sabe que vida mesmo é liquefeita, braço d'água. Desde sempre foi assim. Trago mulheres em minhas veias como extensões de furos e artérias como fontes de igarapés. Tenho por certa a imagem daquelas que trazem o mangue na sola dos pés. Mulheres carrancudas, peles ruídas de barro e sol. Elas me ensinam o que é pisar na lama, afundar, se erguer e continuar a caminhar. Mães, parideiras de minhas tataravós, geradoras dos rebentos que transmigram territórios em meu corpo. Muitas delas eu não conheci, mas é como se eu as Vou repetir, pode? Muitas delas eu não conheci, mas é como se eu as escutasse quando a lua cresce e maré cheia diz qual rumo tomar. Parece que são elas que avisam quando o sol acirra e aplana a correnteza, ou quando a margem seca e se aproxima o sono entremeando a rede, o velho e a criança a sonhar um mormaço iridescente e uma chuva furta-cor. Habitar essa terra é trazer ilhargas fêmeas no seio como a própria seiva, onde o alimento de cada criatura, de cada semente que suga o visco da terra e entumece em órgão florescido, se torna partícula membranosa dos poros forquilhando umidade e calor. Já te perguntaste como são os olhos daquelas que desde cedo confundem estrela e horizonte, partidas e líquidos, caminhos abertos ao farol de um barco em noite sem lua? São elas que percorrem o rio e semeiam os filhos em terra. Sustentar a cria dia a dia é o que rege o batente para se ganhar a vida, a vara, a isca, o peixe, um anzol arqueando sob a superfície. Pergunto-me qual vigília se aguça e beira o ouvido dessas mulheres que desde o útero deslizam em canoas e por debaixo da proa sustentam um fundo sem fim. Já percebeste que do lado de dentro do rio existem mosaicos de histórias, aparições noturnas que transbordam e de suas bordas se pendem casas e tramas? Assim deve ser com essas mulheres que gestam corpos mundos do lado de dentro e se tornam extensões dos corpos mundos afora. É por isso que também cabe a essas mulheres chorar a dor do mundo. Elas desagam lamentos por todos aqueles que maltratam a morada de onde vieram, por todos os filhos que matam seus irmãos e trucidam a própria mãe. Pois sim, viver nessa terra em que homens invadem as matas virginais
não porque castas, mas indômitas em seu gerar de floras, frutos e ardências, é destroçar cada vez mais o manto vegetal primorosamente urdido em ventre materno. Mulheres dessa terra partejam e assistem aos próprios filhos demolirem as raízes que lhe arribam sustento e solo. Com seus férreos instrumentos derribam as tronqueiras da mata, aniquilam guardiães silvestres, abatendo os lenhos até decomporem em cinza o que antes se corava em abieiros, açaizeiros, cacaueiros e andirobas. É por isso que natas são as lágrimas das maninhas que sabem bem o que é conviver com mucos, ervas daninhas, ranhos, pragas babosas, feridas, suculentas, herbáceas rugosas, fungando os pelos das narinas. Isso de farejar tudo que é tangível ao corte e às garras só pode ser próprio das mulheres das ilhas, ribeiras que rangem os dentes entre fiapos de manga, extraem o sumo do fruto, roem até o caroço e vivem breadas de fome e tédio. Habitar suas terras é esbanjar tanta grandeza que cansa. Só podem ser fartas estas que sustentam enchentes e vazantes de uma vida incessante, um sol que dilacera sobre a quina da cabeça. O meu corpo é uma ilha que emergiu dos corpos de tamanhas mulheres. Tamanhas são Everaldina, Dejarina, Venusila, Raimunda, Cesarina, Janete, Solange e Maria. Tamanhas são as minhas mães. Mesmo no vasto espanto dos caminhos, levantaram velas e naus, fincaram âncoras. Algumas se perderam, outras naufragaram, mas é certo que sempre deixaram faróis rastreando uma saída ao fim da linha do breu. Certamente seus vestígios viçam nas semeaduras de suas vozes. Mesmo em gaguejo, ato-me nos labirintos de seus timbres para pescar relíquias, muitas delas amordaçadas, narrativas invisíveis, intempéries assoladas, afogadas no silêncio revolto de carregar cria após cria entre os braços, quando no peito um barco afunda em solidão de maré cheia, em plena baía trovejante, nos tempos de estio amazônico. Aqui nessas terras, não há sossego para a mormaceira de corpo pesado e cansado de levar peia de macho. Cada mulher aqui sabe bem o que é olhar a linha do horizonte e nada ver. Cada mulher aqui bem sabe o que é abrir o horizonte à faca com o gume dos olhos. O meu corpo é uma ilha que emergiu das histórias tamanhas dessas mulheres. De naufrágio a naufrágio, recomponho uma trama de águas desbotadas até que delas eu me costure e me vista da medula óssea ao sangue. Em um desses naufrágios, contam que minha bisavó materna salvou 3 filhos quando, num dia de pesca, o barco virou próximo às margens do rio Maracanã. A velha agarrou os moleques pelo cabelo, atracando-os em seu tronco, que mais parecia uma boia nadadeira, bufando e gritando em sufoco. Ninguém sabe dizer ao certo como seu corpo envelhecido conseguiu tal proeza, mas desconfio que talvez fosse porque mãezinha, carinhosamente chamada, já era matreira em trabalhar na roça, onde todo dia carregava seus filhos em um paneiro sobre as costas. Era todo dia que mãezinha tostava a farinha da mandioca e aproveitava o fermento da raiz para fazer mingau de carimã. Mulher andarilha pariu 13 filhos, 10 mulheres e 3 homens. Segundo os relatos da família, parecia que tudo nela lhe pertencia. A breia na cara, as rugas cavadas na fronte, fendidas até o peito. O viço de sua pele emaranhava frestas no dorso das mãos e raízes tortuosas na sola dos pés de unhas grossas, sobressaltadas. O seu silêncio, diziam,
Dava de ouvir de perto quando se encostava a cabeça em seu peito, era como um búfalo apaziguado à beira-mar. Mãezinha era peregrina de pedra, um corpo maciço torneado de histórias talhadas dia a dia. Os parentes diziam que suas peregrinações eram sagradas e faziam parte de seu rito as visitas à família para levar um punhado de reza e farinha. Aliás, para Bisa, reza e farinha eram alimentos da mesma fonte. Ela pisava terra abaixo, terra acima, para prover a nutrição. Da terra, a matriarca cuidava com esmero. Era no brilho do seu suor que sua tez se confundia com a poeira. Era com o facão na mão que a anciã fendia os caminhos. Era com as mesmas ásperas mãos que moía e tostava os tubérculos sobre a fornalha de aço. A velha varava o dia dentro do mato e só lembrava de casa e marido quando as estrelas alumiavam um atalho por dentro da floresta. Foi numa dessas voltas para casa que, em brisa de lua escura, mãezinha arrostou uma tonteira braba, se viu com a vista carcomida do mundo de fora e, por longos instantes, sua pálpebra branca tornou-se toda negra. Era puro eco o que enxergava, um piado de coruja batia ao pé dos tímpanos, uma agudeza de asa que parecia derrubar os cascos das maçarandubas, acariquaras e acapus. A velha nutriz, que carregava o paneiro sobre as costas e os filhos sobre o paneiro, nesse dia sentiu um atlas pendido sobre o próprio corpo como se sustentasse a terra em si. Caiu aos tropeços sobre uma pedra, o que lhe custou a testa em sangue e uma perna fraturada. Daí então, a andarilha que sempre teve os pés como subsídio de um coração livre, ficou por meses acamada, e isso foi como viver o luto antes da morte. Mãinha caminhante preferiu partir dessa vida a viver sem ser dona de seus próprios passos. Dizem que foi assim que a Bisa passou a enxergar com o olho de dentro. Já não falava mais a língua que os homens brancos lhe trouxeram. Seu dialeto, ladainha, agora eram rezas, velas que luziam uma língua-mãe. Um dia antes de sua morte, disse para os filhos, já em tom de despedida, que na vida é preciso se ter um olho cá e outro lá. Só enxerga a imensidão quem aprendeu que a fé é orifício da escuridão. Só atravessa, meus filhos, quem confia no olho de lá. Uns disseram ser delírio esse olho revirado que mãezinha se mirou. Gosto de pensar que através da lente de uma mulher imensa de tanta vida se alinha uma estrela e 3 notas musicais. A primeira nota é um fio de lã que se tece a si. A segunda, vou repetir. A primeira nota é um fio de lã que se tece a si. A segunda nota se enovela em torno do sol. E a terceira traz de volta a própria estrela de fogo do olho de lá. Ouço o canto da íris de manhinha e nessa chama me incendeio a saber meus territórios um pouco mais. É que a vida da terra de cá é como a fé do olho de lá dessas mulheres antigas, desbravadoras das genealogias dos rios, cujos líquidos se infiltram desde a foz aos grandes lábios do meu corpo.